eu quero começar a falar com você sobre o poder da igreja. Melhor, continuar falando, porque o poder da igreja é a oração. Isso eu quero continuar agora, falar com você sobre oração de uma forma mais conjunta, não uma oração individual de uma pessoa ou outra, embora isso também é poderoso, porque quando oramos, meu amado, nós entramos no mundo espiritual e oramos em nome de Jesus e entramos revestidos pelo poder de Cristo. Eu quero ler com você Mateus capítulo 16, a partir do versículo 16, que diz assim, escute. Louvado seja o Senhor. Respondendo Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Aleluia, glória a Deus. Escute, querido, quando eu era criança, eu brincava e falava que quando estava chovendo muito e trovejando, que São Pedro estava fazendo mudança nos móveis lá no céu, arrastando um para cá, um para lá, e lavando o céu, né? Ele era o porteiro que tinha muitas chaves nas suas mãos. Mas era uma ignorância, eu não tinha conhecimento nenhum, era uma criança, correto? Nós lemos aqui Jesus falando com ele. E aqui eu não quero entrar no detalhe das duas palavras, Cristo, pedra, fragmentos de pedra e pedra, para dizer que Pedro é o pai da igreja, e não é esse o detalhe da mensagem que eu quero, porque eu não quero desviar o assunto, eu quero falar do poder que a igreja recebeu através de Cristo, o poder de quê? O poder da oração, que através da oração a igreja pode mover céus e terra, como nós também individualmente podemos, mas a igreja junto orando, amado, é diferente. Eu tenho testemunhos tremendos de quando a igreja orou junto, coisas que aconteceram tremenda e poderosamente. Então, a primeira coisa que eu quero aqui com você é explicar que a igreja aqui é o corpo de Cristo. Lembra que eu falei no vídeo passado? A igreja não é a denominação Casa de Oração Filadélfia. A igreja não é a denominação tal, centenária, bicentenária, né? Não, isso não é igreja, são denominações. CNPJ não é igreja, faz parte de uma organização que precisava ter. É como as tribos. Tribo é tribo. Povo de Israel são as 12 tribos unidas, visto é que quando houve a separação, a divisão, ficou conhecido como Reino do Norte e Reino do Sul. E o que era o povo de Israel? As 12 tribos juntas. Então a igreja é o corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 diz, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? 1 Coríntios 3,16 e João 14,23 vai falar a mesma coisa. Está dizendo que o nosso corpo é templo, é morada do Espírito Santo. Não está dizendo que o meu corpo é igreja. Isso tem que ficar claro. Porque tem muita gente achando que ela é igreja, por ela ser templo do Espírito Santo. E não é isso que a Bíblia diz. Não é o pastor Luiz Augusto que está falando, é a Bíblia. Eu estou lendo para você a Bíblia. E uma interpretação literal dela vai nos falar isso. Romanos capítulo 12, versículo 5 diz, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Ele está falando o quê? 1 Coríntios, ele está falando com a igreja de Coríntios.
Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Em Romanos, ele está falando com a igreja de Romanos. Ele está falando, olha, assim também em Cristo, nós quem é a igreja de Romanos, somos muitos, muitos o quê? Muitos membros. Formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Se você pegar o contexto, ele vai falar de um corpo que é formado por vários membros. Ombro, braço, antebraço, mão direita, mão esquerda, dedinho, mindinho, isso e aquilo, né? Tórax, cintura, perna, né? E aquilo tudo, pé, tornozelo, coração, rins, fígado. São vários membros para formar o quê? Um corpo. O meu braço não é um corpo, é membro do meu corpo. Você consegue entender? É claro, é transparente. Essa ideia que vem de que eu sou igreja é furada, irmão. Essa é uma ideia que vem formulada por Satanás para enganar, ludibriar a igreja e enfraquecer a igreja. Porque eu começo a achar que eu sou igreja sozinho. E sozinho eu posso fazer qualquer coisa. Sozinho eu sou só membro. Não sou igreja. Então veja bem, nós que somos muitos, quando ele fala em Romanos, fala o quê? Da congregação. Eram muitos membros na congregação de Romanos. Agora, na 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, fica claríssimo. Olha só. Ora, vocês são o corpo de Cristo. Vocês quem? A igreja de Coríntios, parte da igreja. Vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Então, vamos pegar a COF Niterói. Ele está dizendo, olha, vocês que estão aqui na COF Niterói são o corpo de Cristo. Vocês que estão na Caminho de Deus são o corpo de Cristo. Vocês que estão na Assembleia tal é o corpo de Cristo. Vocês que estão na Metodista tal é o corpo de Cristo. Mas cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Então vocês são corpo, congregação de Coríntios era corpo. Por quê? Porque ele está falando com parte da igreja. Individualmente, cada membro da comunidade é um membro do corpo da igreja. Então, exemplo, vamos dar um exemplo claro? Presta atenção, você está andando na rua, tu vai passar em frente a um cemitério. Vamos pegar um cemitério como exemplo. Cruz, pastor, cemitério é. E quando você chega perto do cemitério, no portão, você vê um pé, só um pé. Um pé ali no chão. Tu vai achar estranho, não vai? Uns vão até correr, desesperado com medo. É estranho. É um pé. O que vai acontecer com aquele pé? Ele vai apodrecer. É apenas um pé. Agora vamos pensar o inverso. Você vem andando no mesmo lugar. E quando você olha, você vê um homem sem um pé. Ele não tem um pé. Você não vai achar tão estranho. Você vai olhar, é um deficiente, está sem um pé. Mas ele continua sendo um homem, um corpo. É apenas um corpo sem um pé. Então preste atenção. Corpo sem um membro continua sendo corpo. Membro sem um corpo não é nada, não tem valor. Apodrece. Eu não estou dizendo, amado, que você tem que ser membro da Casa de Oração Filadélfia. Não é isso, não. Eu não estou falando de denominação, estou falando do corpo de Cristo. Agora, quando vamos falar do corpo de Cristo, para ser membro do corpo de Cristo, a Bíblia vai falar de algumas atitudes que a gente tem que ter. E não é só aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Eu preciso caminhar na fé, eu preciso andar como Cristo andou, eu preciso ser um cristão, então eu preciso ter atitude de mudança de vida. Tem muitas pessoas que falam, não vou congregar em igreja nenhuma, em denominação nenhuma, porque lá tem um monte de pecador. Tem mesmo, irmão, nós estamos aqui na terra. Não tem perfeição, e digo, quando você vier congregar, a igreja vai ficar mais pecadora ainda, porque você também é pecador. É a nossa ignorância. Sabe? A gente esquece. Então, Mateus capítulo 18, versículo 20, vai dizer que aonde estiverem 2 ou 3, não fala um reunido, 2 ou 3 ou mais em nome dele, ele estará presente, o corpo está presente. Então tem que ter mais de um para ele estar presente. Então uma coisa é eu ser templo do Espírito Santo, outra coisa é eu fazer parte da igreja, ser membro desse corpo. Então eu preciso de outros.
É por isso que ele manifesta a plenitude do Espírito Santo no corpo, não é em um. É por isso que ele chamou muitos, que formando trabalha para a edificação do corpo. Os dons espirituais que o Espírito Santo distribui para a igreja não é para glorificar o nome de uma pessoa, colocar uma pessoa no altar, num pedestal, ou diferenciá-la de outros, não, mas é para a edificação do corpo de Cristo Jesus, que é a igreja. Eu volto a falar da igreja visível, é essa que a gente vê um pouco aqui na casa de oração, um pouco ali na fonte da vida, um pouco ali na caminho de Deus, um pouco ali na Assembleia, juntando um pouco lá no Japão, nos Estados Unidos, juntando, é a igreja de Cristo visível, mas a igreja de Cristo invisível faz parte de todos que estão aqui na terra, que estão com Cristo Jesus, e os que já partiram para a glória também fazem parte da igreja invisível. Isso tem que ficar claro para a gente entender. Então é por isso que ele fala que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. E ainda que muitos estejam mortos, eles ressuscitarão, porque a morte não os tragará para sempre, eternamente. Ela não tem esse poder contra a igreja do Senhor. Mas na minha visão, no meu entendimento, as portas do inferno não prevalecer, vai além disso. Hoje eu quero orar com você, para que esse entendimento entre no seu coração. Para que você entenda, meu amado, que sozinho você não é igreja, você é membro, que você precisa, sim, de um outro irmão, de uma outra irmã, de congregar, de estar junto com pessoas que professam a mesma fé, que oram no mesmo propósito, que buscam a mesma coisa, que adoram o mesmo Deus. Quantas confusões havia no meio do povo de Israel, das tribos. Quantos falavam mal de Moisés, mas estavam lá junto com ele, de Josué, mas estavam lá dos profetas, dos apóstolos. Não existe perfeição no meio da congregação, da igreja terrena. Todos nós somos imperfeitos, mas nós não podemos deixar de congregar. A Bíblia fala, não deixeis de congregar. É importante, meu amado, que você congregue. Eu quero orar com você. Bendito Deus, Pai Santo, amado, eu te louvo, glorifico o teu nome, te peço muito obrigado que essa palavra entre no coração do meu irmão, entre no coração da minha irmã, como brasa viva, como flecha, alcançando o interior dele e dela e operando um grande milagre para a glória e para a honra do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado. Olha, beijo no seu coração, até amanhã, se Deus nos permitir. Fique na paz.